A briga entre Palmeiras, Botafogo e Bragantino ficou acentuada com a vitória de ontem do Bragantino. Então agora o Botafogo tem 59 pontos, 30 jogos. O Palmeiras tem 56, 31 jogos. O Bragantino foi para 55, 30 jogos. Ou seja, a diferença do Bragantino real para o Botafogo é de 4 pontos. Porque eles têm o mesmo número de jogos. A do Palmeiras é teórica. Se fosse por ponto perdido, ele tem 6 atrás, né? Nós estamos vendo aí na tela. O Grêmio tem 53, mas ele já tem 31 jogos. E o Atlético Mineiro também 31. E vai ter Bragantino e Botafogo em Bragança, né? Sim, daqui a 10 dias. Deixa de falar. Ô, Flávio, são os 3 só ou ainda Flávio, aparecer alguém? quando o cara fica sozinho e começa a pensar, tem coisa que você fica sozinho, que eu fico no ninho, às vezes sozinho, você começa a pensar coisas boas, besteiras, e eu fico só pensando no Brasil, matemática. Sabe na mão de quem está o campeonato para decidir? Na mão do Flamengo. Porque se o Flamengo não atrapalhar o Bragantino, não tirar ponto do Bragantino e do Palmeiras, o Flamengo fica de fora até da pré-Libertadores. Da pré. Então, ele não pode tirar o pé para ferrar o Botafogo. Não, assim, o Flamengo, se você pegar a tabela, aí olhando, eu digo, pô, sabe que dá ainda pro Atlético Mineiro? Que o Atlético Mineiro tem a tabela melhor. Mas mesmo assim tá longe. 52 pontos. Então o Flamengo enfrenta, o Flamengo tem esse jogo a menos, que é contra o Red Bull Bragantino. E no meio de semana agora, ele pega o Palmeiras. No Maracanã. Ele tem que olhar a tabela ali, porque com a vitória ontem do Bragantino... O Atlético Mineiro cresceu, pensando na Libertadores do Flamengo. Então, a vitória ontem do Red Bull Bragantino diante do Goiás e a vitória do Grêmio, se o Flamengo ganhar, o Flamengo ainda não fica entre os 4. Sim. Por número de vitórias. Sim. E o Flamengo pode correr risco até de não ficar entre os 6. Pra ficar entre os 6 é sexto. Porque nesse momento o é Atlético sexto. Paranaense, até o Atlético Mineiro cresceu. E ele pega o Atlético Mineiro também na competição. Sim. O Flamengo joga com o Palmeiras quarta-feira que vem, tem o Bragantino no dia 23. Podia voltar a tabela? Já tem o Fortaleza amanhã não, domingo, né? Podia voltar a tabela na tela? Porque eu estava usando a tabela para justamente ver com quem o Flamengo joga, né? Eu vou te passar aqui. Vamos lá. Palmeiras semana que vem, quarta-feira no Rio. Bragantino no Rio dia 23. Grêmio, o Flamengo já jogou, não joga mais. Atlético Mineiro é lá pro final do campeonato também no Rio. Fla-Flu. E tem o Fluminense também, que é entre o Palmeiras e o Bragantino. Fortaleza tem esse jogo agora. aí. O Fortaleza é nesse domingo São agora. Paulo na última rodada. Fortaleza fora, Palmeiras em casa. Essa é a hora certinho, ó. Fortaleza fora, Palmeiras em casa, Fluminense em casa, Bragantino em casa, América fora, Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa e São Paulo fora. Isso. Esses são os do... Dura a tabela do Flamengo. O único ponto bom, do ponto de vista da briga pela classificação, é que você enfrenta adversários diretos ali. Então você tem a chance de vencer e melhorar a posição. Eu tô falando pro Botafogo ao título. Que o Flamengo tem que atrapalhar a vida do Palmeiras e do Bragantino. E nessa rodada o Botafogo tem que Jogar bastante em casa, hein, gente? Muitos jogos em casa. Não, mas não é o Flamengo... não é o Botafogo perder o título. O Flamengo vai ajudar muito o Botafogo. Se o Flamengo para que ele possa ser campeão, é isso que eu tô falando. Se ganhar do Palmeiras e do Bragantino, ele ajuda o Botafogo. Sim. Ajuda. A questão é o Botafogo se ajudar, né? Sim. Esse que é o problema. Sim. Botafogo tem que se ajudar também. Parar de disparar com chororô e se ajudar. Esse que é o problema do Botafogo. Mesmo quando tem razão com uma situação de arbitragem, o Botafogo resume tudo à arbitragem. Não é tudo a arbitragem. Aquela linha de passe no terceiro gol do Palmeiras é culpa da arbitragem? Primeiro, vamos lembrar o gol. Também não bateu o pênalti do Tiquinho. Vamos lembrar a jogada. A bola sobra lá na ponta direita, quem vai buscar é o Hendrick. Ninguém aproxima nem para diminuir o espaço. Cara, chega perto, dificulta o cruzamento, né? O cara tá cruzando, parece que é treino, sabe? Sem marcação. Foi outro jogo do Vasco, eu tava vendo o Vasco. Então, aí inverte. Diminui. O Gustavo Gomes, ele escora pro Flaco Lopes, tinha acabado de entrar, sem sair do chão. E o Flaco Lopes do lateral direito, lá, como é o... De plástico. O menor dos zagueiros. E ele se abaixa, o Flaco Lopes se abaixa para cabecear na pequena área. E o último gol, uma piada, você tomar um gol daquele, o Murilo sozinho, só chapa para dentro do gol, parece gol de treino. Sabe quando não tem ninguém marcando? Parece cone, né? Bota os cones e fica treinando uma jogada de cruzamento só para melhorar a pontaria, tal, onde me posiciono e tal. Aí chapa para o gol. Quer dizer, isso tem culpa da arbitragem. O Tiquinho perdeu o pênalti, tem culpa da arbitragem. Eu achei a expulsão do Adrielson um erro e achei que o pênalti não houve. Também ficou nessa... A favor do Botafogo. Concordo. Eu discordo das duas. Porque eu entendo, assim, meu entendimento de futebol, que o Adrielson, eu acho que ele faz um desarme. A bola não está sob o controle. Aliás, o Carlos Eugênio Silva tem essa opinião também. Entre os ex-árbitros, com essa polêmica toda, ele disse isso, eu concordo. Ele fala, a bola não está sob o controle do Breno. Ele toca na bola, você perdeu o controle da bola.
no máximo, cartão amarelo pela rispidez da jogada. A expulsão acho um exagero, uma interferência nociva, como tantas do VAR. E o Tiquinho não houve. Para mim, o Rony rela na bola, aí o Tiquinho perde o controle da bola, já cai logo, desaba dentro da área, acabou, né? Depois tem um choque também. Isso na Alemanha não seria marcado nada, na França. Aqui eles marcam tudo, chamam e acabou. Mas não pode ficar só reclamando disso. A virada do Palmeiras foi um negócio histórico, heróico. E a pipocada do Botafogo também. Isso para mim é pipocada, gente. Você não pode ter um jogo como 3-0, como foi aquele Vasco 4, Palmeiras 3. O segundo tá 3-1 e ele tem um pênalti. 37 do segundo. Ele perde 4-3. Eu sou, Flávio, eu parei o carro. Imagina o cara que sobe no avião. Vai bater o pênalti, sobe no avião e fecha. Vamos de quanto ganhou? O pênalti de 4-3. Eu tô no... Tava poucos minutos. Vou fazer o canelado, eu tô na garagem, vou subir para pegar o elevador. Quando eu chego aqui no estúdio, 3-2, eu falei, pô, como foi? Ele falou, perdeu o pênalti, já tomou. Conversando, o Bruno tava chegando 3-3. Na foto do Rafael Veiga, eu digo, vai tomar. Eu digo, vai tomar o gol. Você falou gol do Gomes, foi do Murilo. Os caras vão avisar o quê? O Botafogo tava marcando pro zona, em vez de, porra, tá decidindo, quando o time que tá ali te perseguindo. Marcação, não pro zona, homem a homem. Ficou todo mundo em linha, os caras do Palmeiras entravam como queria. 3-2 não tem mais jogo, velho. 3-2 não tem mais jogo. Hein, aos 30, quanto foi? Aos 40 e pouco? Não tem mais jogo, velho. Bico pra fora. Tem um detalhe da campanha do Botafogo, que sim, que no primeiro turno eles ganharam todas em casa. Todas. No segundo turno, em casa, eles só ganharam o primeiro jogo, do Bahia. Então, contra o Bahia, eles venceram na segunda rodada do retorno, foi a primeira em casa, mantiveram 100%. Depois disso, eles não venceram mais em casa. Depois disso, perdeu pro Flamengo. 3 derrotas, né? Perdeu pro Flamengo, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu do Cuiabá, perdeu do Palmeiras. Então ele não ganha mais na casa dele. Ele, de 6 jogos em casa, no segundo turno eles ganharam 1. No primeiro turno eles ganharam todas. Isso faz uma diferença. Claro que no primeiro turno também teve algumas vitórias fora muito boas. O Flamengo no Maracanã, Palmeiras aqui em São Paulo, Grêmio em Porto Alegre. Mas agora, onde ele fez os pontos, essas vitórias são meio que extras, assim, que distanciaram. Mas onde ele fez o grosso dos pontos dele foi ganhando tudo no Engenhão. Agora ele não ganha mais. Ele só ganhou uma no segundo turno. Isso está fazendo diferença. Por isso que está todo mundo chegando. O Botafogo tem uma situação que, assim, eu não consigo entender. Aliás, eu sempre acho isso precipitado. Teve gente que começou a falar que o John Textor era um exemplo de gestão, né? Não, que o John Textor é visão de mercado, os jogadores, o Botafogo contratou. Ele contratou o Patrick de Paula também. Foi a mais cara a contratação, foi a primeira. Logo, uma das primeiras. Não joga. Não é só porque está machucado, não joga, porque não joga. O Luiz Castro chegou a dar uma entrevista coletiva que ele desistiu praticamente do jogador, por conta das questões lá que o envolvem. Enfim. Mas vamos lá, vamos raciocinar. O técnico era o Luiz Castro. Antes da chegada dele, ele demitiu o Anderson Moreira. Não gostava do estilo de jogo do Anderson. Um time mais reativo, digamos assim. Lúcio Flávio ficou ali de tampão durante um tempo. Chegou o Luiz Castro. Custou acertar o time. Quando acertou, como joga o Botafogo do Luiz Castro? Como jogava? Um time reativo. É engraçado. Ele queria ganhar, pô. Esse papo furado de que queria um time de imposição. Para você ter um time de imposição, posse de bola, domínio do adversário, você tem que ter características dos jogadores para isso. Trouxe, né? Ele queria trazer o técnico dele. Exatamente. Aí usou essa muleta para justificar a demissão do técnico, subiu da segunda para a primeira divisão. O Luiz Castro montou um time com esse perfil. Você vê o Tiquinho, o Júnior Santos, o Vitor Sá, 2 caras rápidos pelos lados, caras que voltam marcando com muita força. O Júnior Santos é um tanque. O Tiquinho é muito forte. Acho que machucou, acho que não joga nem contra o Vasco. O Júnior Santos, né? Então, assim, você montou um time para isso. E funcionou 12 jogos com o Luiz Castro. Aí o Luiz Castro, houve lá o chamado saudita, né? Os petrodólares, falou, opa, tô indo, hein? Vou embora. Quem assume o time? Lúcio Flávio? Não, Caçapa. Pegaram o Caçapa, que é lá do Lyon, né, lá na França, e puseram por 4 jogos. O Lúcio Flávio era auxiliar dele. Vem cá. Ok, então eu chego à conclusão que o Lúcio Flávio nem para auxiliar por 4 jogos serve. Porque eu estou trazendo um cara que não tem nenhuma relação aqui com o Botafogo, trabalha na França, nem jogador do Botafogo foi. Mora lá fora há quantos anos para comandar o time na ausência do novo técnico, que ainda estava chegando, que era o Bruno Lage. Ficou lá o Lúcio Flávio como auxiliar do Caçapa. Chega o Bruno Lage, aí nós conhecemos a história. Não deu certo. Nem vão entrar na discussão do perfil do Bruno Lage e a contratação, né? Que foi comprovadamente um equívoco e um cara que já tinha assim, uma análise mais profunda do perfil, dava para ter uma ideia. Até pela pipocada do Benfica dele quando perdeu o título para o Porto, quando ele era o técnico. Ok. Demitido o Bruno Lage, segundo o noticiário dos colegas que cobrem o dia a dia do Botafogo, os jogadores pediram ao dono que trocasse o comando técnico, depois que ele barrou o Tiquinho contra o Goiás, né? Foi empate. Ele atende os jogadores. Você imagina os jogadores chegando para o Marcos Braz, o Landim, falando assim, demitam o técnico. Eles não fizeram assim, né? De certa forma, eles demitiram o técnico de outra forma. Mas imagine que fosse uma coisa explícita. Ou do Corinthians.
O Luxemburgo foi demitido. Imagine se os jogadores fossem lá e pedissem a saída dele ou do Vitor Pereira no ano passado. O que todo mundo falaria? Estou citando só 2 clubes, tá? Que geralmente são sempre muito controversos, Corinthians e Flamengo. Aquilo foi entendido por muita gente como uma coisa normal. Eu estou ainda meio estupefato com isso, cara. Os caras foram lá, não queremos esse cara. Vocês querem quem? Olha a gestão do Botafogo. Queremos o Lúcio Flávio, que é amigo? Puseram o Lúcio Flávio, mas não servia para ficar em 4 jogos. O Botafogo é mal treinado, gente. A gente vê esses gols no final. Mas tinha um jogador a menos. Um jogador a menos faz falta pra caramba. Mas numa parte final do jogo, você está em vantagem no placar, os 9 homens de linha bastam para você ter uma defesa bem estruturada e suportar uma pressão. Você pode até tomar um gol. Numa jogada genial do Hendrick, aliás, o segundo gol dele é espetacular, né? Aquela bola, ele finge que vai chutar e... Ajeita com o joelho, driba com o joelho. Aliás, eu queria... Depois você para esse gol, que eu quero saber se vocês acham que foi de propósito ou se bateu por acaso. Eu coloquei isso na minha rede social, virou um fuzuê. Ele tira com o joelho, ele dá o drible com o joelho. Depois o Kaique separa esse lance. Já preparando pro chute. Tem uma imagem até que mostra de perto que dá uma boa conversa. Mas até você pode tomar um gol, uma jogada genial. Ou, sei lá, uma bola alçada, o cara subiu no último andar, ganhou de 5 sujeitos na cabeça e mandou no ângulo. Mas não foi assim. Os gols foram gols em que o Palmeiras finalizou totalmente livre. Isso, para mim, evidencia o quê? Um time desorganizado defensivamente, mal estruturado, sem nervos para suportar aquele momento. Despreparo. Quem é a comissão técnica? É o Carli, que há 3 meses era jogador, auxiliar do Lúcio Flávio. Que, aliás, o Lúcio Flávio ainda tem no seu histórico ter sido um dos jogadores que pegaram o microfone naquele episódio do Chororô, né? Do Botafogo e Flamengo. Que até hoje é alvo de chacota o Botafogo por conta disso. Os rivais tiram sarro, especialmente os rubro-negros, por causa do Chororô. O Botafogo perde o Flamengo, reclamando da arbitragem, 2008, se não me falha a memória. E aí tem outro jogador, o Cuca, todo mundo chorando, o Lúcio Flávio tá ali. Quer dizer, ainda tem esse negócio também, quer dizer, o perfil do cara que é o jogador do Chororô. Eu acho isso impressionante. E o João Textor me fez lembrar o Eurico Miranda. Porque o Eurico Miranda entrava no campo também, né? Ele estava no campo lá, falando inglês, né? Reclamando. Então, assim, como a SAF é uma ilusão, né? Essa ideia não vai ter uma SAF agora, vai ser profissional. Isso não quer dizer nada. Pode ser SAF, pode ser o que for, pode ser a mesma coisa. E o Eurico não deixou nada de bom pro Vasco, né? O Vasco até agora não se recuperou do que foi o Eurico Miranda, né? Deixou um furacão. Na época que ele estava lá, até ganhava alguma coisa, mas depois o que ficou, esse é o ponto. Você vai ver o bom administrador com o que ele deixa, né? O legado que ele deixa. E o legado foi terrível. Bruno, Botafogo 59, Palmeiras 56 com jogo a mais, Bragantino 55... Grêmio 53, Atlético 52. Aonde você faz o corte aqui para a disputa do título? Eu acho que vai ficar entre os 3 mesmo. O Atlético Mineiro cresceu, os 3 primeiros, né? Botafogo, Palmeiras e Bragantino. O Atlético Mineiro cresceu muito. O Atlético Mineiro está numa arrancada, mas está distante ainda. Ele está a 7 do Botafogo. E antes de chegar no Botafogo tem Palmeiras, tem Bragantino, tem Grêmio. Então acho difícil. Eu acho que fica entre os 3 ali, Botafogo, Palmeiras e Bragantino. E o Botafogo eu tenho muita dúvida se vai conseguir se reerguer. Eu acho que o Botafogo ele não está conseguindo, como eu falei, os resultados em casa. De 6 jogos em casa ele só ganhou 1 no segundo turno e tomou uma pancada dessa e vem os outros times chegando. Eu tenho muita dúvida se o Botafogo vai reagir. O Botafogo tem um jogo duríssimo em São Januário, segunda-feira, com o Vasco. O Vasco ganhou ontem. O Vasco está a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Jogo em São Januário. Botafogo sem o Adrielson, sem o Cuesta e sem o Marlon Freitas. E pode ficar sem o Júlio Santos, que eu acho que está com a cabeça um inferno. Né? Eu não sei, acho que o Botafogo ele tem que, imediatamente, assim, ele tem que ganhar do Vasco, não só pela matemática, mas pelo mental, assim. Se ele perde do Vasco, acho que o mental acho que vai para o espaço. E para você, Vando, só os 3? Para mim ainda dá Botafogo. Para mim ainda dá Botafogo na competição. Mas na briga você acha que Botafogo... Aí a briga tá com o Bragantino, com o próprio Palmeiras e o Atlético Mineiro, parece que não. Atlético Mineiro, você acha que dá? Ainda dá. Mas então você põe o Grêmio também. Lógico. O Grêmio tem 53 e o Atlético Mineiro 52. Os adversários do Atlético Mineiro, só tem o Flamengo que é o mais duro. Por que o Botafogo? Porque eu ainda posso no Botafogo, Flamengo. Segunda-feira ele vai jogar sabendo se vai estar igualado o número de pontos. Se o Palmeiras ganhar sábado, o Palmeiras iguala os pontos. Com 2 jogos a mais, no caso. Os 2 jogos a mais. E ele, por número de vitórias, ele vai estar na frente ainda. Mas ele pode estar 1 ponto atrás do Bragantino com o mesmo número de jogos. Então, o perigoso aí de todos mais é o Bragantino. Não é nem o Palmeiras. Mas o Bragantino ele vai pegar o Flamengo lá.
E o Flamengo vai pegar o Palmeiras no meio de semana. O Flamengo pode tirar ponto do Palmeiras e do Bragantino e ajudar o Botafogo. Bom, no domingo é Bragantino e Corinthians. Em Bragança. 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 Se ele ganha, ele vai a 58 e tem o mesmo número de jogos que o Botafogo. Só que o Flamengo... Imagina só a temporada... Eu vou falar do Flamengo porque o Flamengo é o time mais caro, né? Folha de pagamento mais caro, mais badalado, treinador, ex-seleção. O Flamengo pega o Fortaleza. O Flamengo não soma ponto com o Fortaleza, não soma ponto contra o Bragantino e contra o Palmeiras. Ele tá fora. Né? Não vai pra Libertadores. Ele já tá no limite, né? Não, já tá em sexto. Mesmo ele ganhando, ele não entra nem em quarto. E o Fluminense, mesmo ganhando a Copa, não muda nada. Ele tem 14 vitórias, o Flamengo. O Flamengo, se ele ganhar, ele ainda não passa o Grêmio e não passa o Red Bull Bragantino. Ele ganhando na rodada e os dois perdendo, ele não passa. Vai pra 53, tem 50 pontos. É, verdade. Dependendo, ele pode ter mais vitória. O Grêmio... Então ele passa só o Atlético Mineiro se o Atlético não ganhar. Então o divisor de águas pro Botafogo, mesmo ele estando mal aí, é o Flamengo ajudar ele. Mas ele precisa ganhar do Vasco. Se ele perder de novo aí... Depois do Vasco ele tem quem, meu Deus? É que ele fica com jogamento na ira. A parada não é boa pra ele, mas o Flamengo eu acho que vai fazer um servicinho pra ele, viu? Porque se o Flamengo não fizer, o Flamengo não vai pra Libertadores. Não, ok, mas ele precisa se ajudar, né? Não, lógico. Eu acho que vai dar mais por causa do Flamengo. Depois do Vasco, ele pega o Grêmio no Rio. E vai ser em São Januário, porque vai ter show no Engenhão. Vai pegar o Grêmio. Jogo duro. Jogo duro contra o Grêmio, né? Na quinta-feira, dia 9. Então, o Palmeiras tem essa sequência aí. O Palmeiras tem agora o Atlético Paranaense, amanhã na Arena Barueri, depois o Flamengo no Maracanã. Aí tem o Botafogo e o Palmeiras. Olha lá. Olha lá. Essa tabela do Botafogo e do Palmeiras. Ó, Botafogo tem Vasco, Grêmio, Bragantino, Santos, Curitiba, Cruzeiro e Internacional. A tabela do Palmeiras lá, se você pegar mesmo, a tabela do Palmeiras é muito mais difícil. Palmeiras é Atlético Paranaense em casa, Flamengo fora, Inter em casa, Fortaleza fora, América Mineiro em casa, Fluminense em casa, a gente não sabe, Cruzeiro fora. Eu acho a tabela do Palmeiras muito mais difícil do que a do Botafogo. Mas o Palmeiras tá com a moral lá em cima, né? Botafogo, se você tá falando de um time que quer ser campeão, ele tem Santos e Curitiba. Santos em casa e Curitiba praticamente já rebaixado. Cruzeiro ali também que não tá legal. Mas se ele não ganhar do Vasco, depois ele recebe o Grêmio, ele precisa ganhar. Ele vai decidir aqui em Bragança, vai jogar aqui. Vai jogar aqui. Esse jogo pode ser líder contra vice-líder. Pode ser a virada. Então, vamos supor que na rodada de meio de semana, o Palmeiras chega em número de pontos empatado com o Botafogo, certo? Sim. Só que o Botafogo com jogamento, né, Bruno? Que é o Fortaleza. Aí o Botafogo tem um Grêmio em casa. Sim. Em casa. Que ele não ganha, que empate. O Palmeiras tem um Flamengo fora. Sim. E o Flamengo visando também... Precisando classificar para a Libertadores. Aí ele tem o Bragantino fora. Aí que é o jogo duro. E o Palmeiras recebe o Inter, né? Só que a gente não tá contando os jogos do Bragantino ali. Vamos ver, vai colocar lá. Vai colocar o Bragantino. Hoje, se você botar pela estatística, o Bragantino é o que pode dar mais dor de cabeça pro Palmeiras do que o... E o Bragantino, ele tem uma coisa que é muito Ninguém tá falando nada. Nenhuma. Pedro Caixinha já falou, eu te falo ontem, nós não vamos brigar pelo título, nós estamos aqui para classificar para Libertadores. A meta é classificar para Libertadores. Cara, olha a diferença do Botafogo e a diferença do Palmeiras. Eu tô vendo o jogo do Bragantino, Flávio, tudo bem, Olha lá, a tabela que você pediu do Bragantino. Olha lá. Corinthians em casa, São Paulo... Vila Belmiro, esse jogo São Paulo. É na Vila. Vila Belmiro. Vila Belmiro. Vila Belmiro. Tem show no Morumbi. Aí o Botafogo em casa, Flamengo fora. Esse fora é o jogo que tá atrasado. Inter fora, Fortaleza em casa, aí é o Curitiba em casa e o Vasco fora. Que pode ser um desespero do Vasco total ali, né? Mas não é uma tabela tão... Assim, não é fácil, claro, mas assim... Os outros dois também não é... Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um esboço, vai. Pra mim a tabela... É fácil. Então vamos lá, Corinthians, o que é mais normal? O Bragantino ganhar. São Paulo e Santos na Vila Belmiro. São Paulo o Bragantino e São Paulo, na Vila. Como ele não ganha fala do Morumbi, não é quando a gente fala em casa, aí você vai dizer assim, o mando em campo é do São Paulo é em casa, mas não é no Morumbi, não. Na Vila. É na Vila. O Bragantino tá melhor que o São Paulo. Bragantino, você acha que ganha o Bragantino. E Botafogo e Bragantino. Ele tem plenas condições de ganhar. Aí é Bragança. Aí é jogo duro, jogo rápido. Os dois têm um ataque rápido, né? Eu gosto do ataque do Bragantino. Ontem mesmo contra o
O Goiás, meu Deus. E o Flamengo fora? O melhor time que marca pressão. Que marca... O Flamengo fora, eu vou te falar, o Flamengo é um time preguiçoso, de qualidade, mas não gosta de correr atrás de ninguém. E o Bragantino bota os caras da beirada pra correr. Aqueles molequinhos tudo... Não, tô falando assim, ó, pra você enfrentar o Flamengo, você tem que... O Flamengo, ele se dá bem quando pega... Se ele pegar time técnico, que queira ser técnico igual a ele não vai ter, porque os jogadores dele têm mais qualidade. Mas quando pega jogadores de beirada rápido, time que é rápido, ele não gosta. Bota ele de passa novo lá mal. pra gente seguir com assim. Até agora ninguém derrotou o O Bragantino. Bragantino enfiou 4 no Flamengo no primeiro turno, né? Coloca Botou velocidade. Ó, Inter fora. É um jogo duro, é difícil esse jogo. É um jogo difícil. Aí É um o jogo Inter não, pra- aí pra mim, ó, desse time tudo aí. Fortaleza e Curitiba. É que a gente não sabe como vai estar o Fortaleza, mas Curitiba já E o rebaixado. Vasco fora pode ser. Aí já pode entrar até já com o título. Duro, que se o Vasco estiver precisando também. Então podemos dizer. Eu vou te falar que o jogo mais difícil pro Bragantino é o Vamos Inter. lá, os 4 primeiros, vamos dizer, 12. O Bragantino faz o quê? Entre 15 e 18 pontos? São três, 8 seis, jogos, são 24, né? Em total, né? É. Ele vai fazer 17 pontos, mano. É por aí. 17, ele tem quantos? 50 aí? Vamos ver aqui esse. Vamos ver aqui. Ah, Aí. Ele tem 55. Com 17, são 72, é isso? 72 dá pra ser campeão. Né? Vai ter muito jogo de empate aí. Eu vejo aquela tabela ali, o jogo mais difícil que o Bragantino tem é o Inter fora. O time do Inter é bom. É bom. O Inter tá embaixo por causa da Libertadores. É? O time é bom. O time é bom, o time do Inter joga bem, pô. Tem um ótimo goleiro, um ótimo centroavante. O Não, Alan Patrick o jogando Alan muito Patrick bem. tá jogando- É muito bom. Esse aqui é É que nem assim, ó. Libertadores. É que nem assim, ó. É que nem assim, por exemplo, o Cruzeiro, Bruno. O Cruzeiro tá oscilando na competição. Mas o que o Luca, como é aquele que jogou no Real Madrid lá? É o Lucas Silva. Pô, o que ele tá jogando é um absurdo na competição. Tá bem demais. Sim. E ontem, quando o treinador tira ele, eu digo, "Ih, vai perder o jogo." Ele tava bem no Ele jogo. tava bem, não entendi o que o Zé Ricardo fez ontem, tirando ele. Meteu um atacante, meteu o Wesley. É. Tava bem no jogo. Vamos falar. Eu acho o Bragantino mais perigoso para ser campeão, para incomodar do que o Palmeiras. Vamos falar um pouquinho do Flamengo, que é uma equipe importante, com um técnico importante, mas já é a segunda derrota do time do Flamengo com o Tite, que chegou agora. Chegou Pega o Fortaleza, que dia amanhã ou domingo, né? Domingo. E aí, Vamp? Eu acho, falando sério mesmo, eu acho que o Flamengo não vai nem para Libertadores. Falando sério. Nem pra pré? Nem para pré-Libertadores. Nem para pré-Libertadores. É mesmo. E aí, Bruno, pra E você? não é por causa do Tite, não, porque já tá muito desgastado. Eu acho que, ele não ganha amanhã do Fortaleza. É por isso que eu digo que depende muito do Botafogo ser campeão por causa do Flamengo. Se o Flamengo reagir, ganhar do Bragantino e ganhar do Palmeiras, vai deixar o Botafogo bonito na fita. Sim. O Flamengo é bem preocupante mesmo, porque, claro, a gente sabe da qualidade do time, a gente fala aqui, e sabe da qualidade do Tite. Óbvio que o Tite é um grande treinador, chegou agora, mas acho que está ficando claro que é uma questão, vai ter que mudar o elenco. Acho que tá ficando claro que vai ter que modificar o elenco do Flamengo, né? Um elenco que parece que não dá para tirar mais nada de lá, porque acho que há uma acomodação, há também a questão dos caras estarem ficando mais velhos, problemas físicos, é um time que dificilmente consegue se impor na intensidade que o Vampeta falou, eu concordo totalmente, é um time muito técnico, se o jogo for para um lado mais técnico, vão bem, mas se for pro lado físico, um time que aperta um pouco mais, não consegue. Acho que também é uma questão física, não só mental, de relaxamento. Acho que também, Arrascaeta, muito problema. Everton Ribeiro tá mais velho, o Felipe Luiz, que o Mauro citou O aqui. Bruno Henrique vai ficar fora de 2 jogos, tá? O Bruno, Tomou amarelo, Bruno, terceiro amarelo e depois Eu tava olhando, né, olha a tabela. Mesmo o Flamengo ganhando amanhã, domingo, lá em Fortaleza, e o Grêmio perder, e o Bragantino perder Do Corinthians. do Corinthians, o Palmeiras não ganhar, ele não entra no G4 ainda nessa rodada. E sabe Se qual é ele o jogo for pensar, seguinte e o dele? resto tudo joga em casa. O jogo seguinte dele é Palmeiras. Palmeiras. E depois Fluminense. O Fla-Flu. E depois Bragantino. É bem ruim. complicado. Se o É ruim demais. Fluminense não ganhar a Libertadores, É por isso que eu digo, se ele for bem nesses jogos, ele vai ajudar o Botafogo, porque aí ele vai tirar a Mas ponta aí do também ele Palmeiras. volta, né? Bragantino. Aí Hã? também ele volta, né? Aí Aí ele volta. Se ele ganhar. Aí do o Botafogo- Palmeiras, Fluminense, Bragantino. Peraí, se ele volta. ganhar do Bragantino e do Palmeiras, bem o Botafogo fazendo merda, o Botafogo tá vivo.
Sim. Pela ajuda do Flamengo. Pela ajuda do Flamengo. Só que aí o Flamengo chega também, né? Só que aí o Atlético Mineiro tem outro time. Por isso que o Atlético Mineiro tá se o Flamengo passar, passa um O ponto. Atlético Mineiro é a melhor campanha do segundo turno, eu acho. O Atlético Mineiro reagiu, né? Deu uma melhorada. É que teve uns vacilos, né? Perdeu pro Curitiba em casa, perdeu pro próprio Cruzeiro. Olha só, Curitiba e Cruzeiro, bota mais 6 pontos aí pro... Olha pra ver onde tava. Tava com 58. Quantos pontos atrás do... Atrás do Botafogo. É só esses 2 jogos, Curitiba e Cruzeiro. Olha esses dois jogos em por isso que eu casa. tava Ele é na falando. frente do Palmeiras. Esses 2 jogos aí, bota mais 6 pontos pra você ver onde ele tava. O Atlético ele tem uma coisa muito boa, que ele tem 2 caras que fazem gol. Faz gol. 2. O Paulinho é um absurdo, Paulinho hein, e o gente? Hulk, né? Nossa Senhora. Paulinho e o Hulk. Eu tava olhando a tabela e digo, o Atlético Mineiro, ninguém tá falando nada, Atlético Mineiro... É que o clássico tudo bem, mas o Curitiba, 3 pontos do Curitiba, ele tava a 4 pontos. Sim. É, uma coisa... O Atlético deu uma reagida e tem esses vacilos. Mas a questão do Flamengo, eu acho que o Palmeiras... Quando eu falava do Botafogo, era muito ponto para o Botafogo estar em frente em relação a esse time. 15 pontos, 12 pontos, é ponto demais. O que o Palmeiras eu via mais, e acho que isso se confirmou, era mais uma questão de um ajuste. Perdeu o jogador, aí machucou um. Assim, não era um time perdido no campo, não era um time... Cara, tá faltando um ajuste. É um ajuste, porque para ganhar do Palmeiras... E ajustou com o Luan fazendo um misto de zagueiro volante, melhorou defensivamente, entrou o Endrick. Sim, era um ajuste, deu certo. O Flamengo acho que não é mais questão de... Não, de ajuste não tem. É questão de ter que mudar o elenco mesmo. Acho que não. Aí demora mais e aí corre risco de Libertadores.